Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês, gente, uma dica muito importante, que é o medo aí que o pessoal tem sobre rechear bolo de morango, tá? Então, a gente vai rechear aí um bolinho aro 20, tá? É 20 por 10, tá, gente? Eu vou fazer, gente, um jeito aqui, mostrar para vocês um jeito de rechear o bolo pro nosso bolinho não vazar aí, né? O morango não vazar, que nem diz, tem gente que fala que o morango chora no bolo e o bolo acaba desandando. Eu já tenho a minha forma, a forma que eu assei é a minha massa, forradinha com plastiquinho de congelar, tá? Então eu pego o topinho da massa, quando a gente desvira a massa e corta aquele primeiro disco, eu coloco no fundo, ajeito bem direitinho. E eu vou molhar, gente, eu tô utilizando uma caldinha de abacaxi, porque esse bolo vai ser um bolo de 2 andares e um dos andares do bolo era de abacaxi. Então, como é de fruta e a caldinha é neutra, eu tô utilizando a caldinha do abacaxi também que eu fiz pra molhar o bolo de morango também, que eu acho que fica muito gostoso, tá? Mas fica a critério de vocês. Então, gente, a gente começa, ó. Vocês podem primeiro aplicar uma camada ali de recheio e depois fazer essa contençãozinha, tá? Aí eu acabei invertendo um pouquinho, mas é a mesma coisa, certo? Esse bolo, gente, é brigadeiro de leite ninho com morango, ok? Então, esse mesmo processo, gente, vocês vão poder fazer para outros bolos com fruta também, tá? Para bolo de abacaxi, se vocês quiserem fazer aí com uma geleia de ameixa, uma geleia de morango, uma geleia de damasco, vocês podem fazer dessa mesma maneira, tá? Vocês vão colocar aí o cremezinho, ou se for só geleia, né? Vocês façam uma contençãozinha aí, pode ser com chantilly ou chantininho também, a contenção, tá? Eu aproveitei e fiz com recheio, esse meu recheio é bem estruturado, então eu fiz com o próprio recheio, certo? É bom vocês colocarem também a primeira camadinha de recheio ali, colocar com a manga para vocês terem uma guia, tá? Da espessura que vocês querem o recheio. Então, agora eu venho, ó, passo uma contençãozinha ali na lateral, pegando bem na lateral da minha forma, tá? E aí sim eu venho com o morango, gente, ó. Aí a gente coloca um morango pra dentro dessa contenção. Por quê? A gente não pode deixar o morango em contato com a lateral do nosso bolo, para na hora que a gente decorar, não ficar pedacinho de morango em contato com o chantilly, porque daí ele vai soltar uma aguinha e vai acabar formando bolha no chantilly, até danificando, tá? Então, eu tô fazendo nessa sequência, gente. Tem gente que faz ao contrário, coloca o morango depois do creme. Mas o que vai acontecer? Nessa sequência aqui vai ficar pouco tempo na geladeira o meu bolo. Depois, quando eu desenformar, a maioria do tempo, o meu bolo vai ficar ao contrário. Então, aí sim que o meu morango vai ficar em contato com a massa. Então, é bom sempre vocês lembrarem disso, tá? Se você colocar primeiro o morango e depois a massa, vai ficar ao contrário. E depois o recheio vai ficar ao contrário. Quando desvirar o bolo para confeitar, o que vai estar em contato com o morango de vocês vai ser o recheio, tá? Então, dessa maneira, quando nós desenformarmos o nosso bolo, o nosso morango está em contato com a massa. Se ele soltar um pouquinho de água, vai soltar na massa, tá? Eu molho normal, tem gente que sempre pergunta se eu molho o bolo de morango normal, e molho normal, tá? E o morango é bom vocês cortarem em cubo em vez de fatia, né? Porque vai evitar menos soltar água. Já quero pedir, quem não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação, tá? Deixa o like de vocês e, é claro, gente, compartilha aí, porque essa dica é muito importante, né? O bolo de morango é um dos bolos mais vendidos e muitas pessoas têm medo de fazer porque o bolo vai desabar por causa do morango, gente. Eu faço bolo até de 4 andares de morango e não tenho problema. Se vocês seguirem essa dica minha, vocês vão ver que vocês não vão ter problema, tá bom? Já tem outros vídeos aqui ensinando a rechear bolo de morango, mas sempre o pessoal tem dúvida, né? E tem muita gente nova no canal aí que tá chegando agora. Então eu decidi trazer esse videozinho aí pra vocês, pra ajudar vocês, é claro, né? Porque a gente tá aqui pra trazer dicas muito importantes pra vocês aí, que venha agregar conhecimento aí, né, pra vocês. Então aí, ó, mais uma camada eu vou fazer, tá? Eu poderia ter feito 3 camadas de recheio nesse bolo, mas eu decidi fazer só 2, tá? O bolo era de chantilly
e era de 2 andares, então meu andar maior era um aro 25, né, por 10, que era de abacaxi com coco, e esse daí era de morango, né, 20 por 10, tá? Então coloque morango, se vocês quiserem vocês podem colocar o morango cortado em 4 partes só e colocar os pedacinhos de comprido assim também no bolo, tá? Eu gosto de cortar assim porque na hora das pessoas comerem acaba ficando mais agradável, tá? Então lembrando que esse mesmo processo vocês podem fazer aí com geleia, com outras frutas também, tá bom, amores? Olha só, colocamos nosso morango aí, foi um pouquinho a mais, né, do que eu coloquei na outra camada. Tá? E o morango sempre bem selecionado, gente, é muito importante, tá? Sobrou um pouquinho do recheio na manga e eu não vou desperdiçar, coloquei aqui, porque já serve como colinha aí no meu morango também, tá? Agora eu venho com a parte de cima, né? E eu molho ao contrário, ó, e vocês podem ver que eu molho, gente, bolo com morango eu molho normal, tá? Eu não encharco, nenhum tipo de bolo eu não encharco. Mas eu molho normal e não tem perigo, gente. Nunca tive problema de um bolo rachar, de um bolo quebrar, né? Por conta de ser um bolo de morango. Esse bolo aí eu tava fazendo ele para uma comemoração de bodas de prata. Não gravei o vídeo dele inteiro para vocês porque acabou que não deu tempo, tá? Mas a minha dica era trazer aqui para vocês como montar bolo de morango sem vazar no bolo, tá bom, amores? Então fica aí essa dica muito importante para vocês. Agora a gente embala aqui, ó, com o plastiquinho que sobrou. Se você fez num plástico ficou curto, você pode passar um papel filme, tá? E eu posso levar esse bolo para geladeira e eu recomendo, por ser de morango, para ter mais durabilidade para os nossos clientes. Pode deixar aí até 12 horas de geladeira para vocês decorarem ele, tá? Ou de madrugada para decorar no outro, de madrugada eu digo tipo 11 horas, meia-noite, para vocês decorar no outro dia, tá bom? Não vai ter problema. A durabilidade desse bolo é 3 dias na geladeira, tá bom? E por 4 horas com segurança fora da geladeira. É isso aí, um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!